tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Agora responde para ele, fala assim: o meu pecado foi lançado nas profundezas do mar. Amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Hebreus 10:17 diz o seguinte: e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O que Deus está falando aqui? Que Ele não vai lembrar dos seus pecados. Sabe por quê? Porque se Deus se lembrar, Ele vai ter que te cobrar, Ele vai ter que te punir. Por isso que não se lembra. Por que não se lembra? Porque lançou lá nas profundezas do mar. Você sabe que o mar, quando fala profundezas, tem lugar que o homem até hoje ainda não conseguiu ir. Com toda a tecnologia que tem, não conseguiu ir nas profundezas. Na total profundeza. O mar tem local que o oceano tem que o homem não consegue ainda chegar ali. Mesmo com toda essa tecnologia que tem. E lá ninguém vê. Aqui o Senhor fala que não vai se lembrar e não vai se ver. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Pai querido, Pai amado. Deus, que essa palavra enche o nosso coração de fé, enche o nosso coração de alegria, que possamos crescer, romper e avançar, Senhor, em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz aqui que nenhuma condenação há para quem está onde? Em Cristo Jesus. Ou seja, estar em Cristo Jesus é uma posição. Você precisa de estar nessa posição. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, mas qual é a grande dificuldade de se livrar do poder do pecado? Do poder dessa lei e dessa morte? Muitos são libertos da escravidão, são libertos do poder, são libertos do governo e do domínio do pecado. O pecado, ele chega a ser uma entidade que exerce domínio sobre a vida das pessoas. Se você tiver clareza sobre isso, você vai perceber que esse pecado, ele tinha domínio sobre você. Ele governava a sua vida. Você não fazia, não é o que você queria. Você era dominado por esse pecado. Uma vez que você nasceu de novo, Deus, Ele te dá o poder de filho. Mas a todos quantos receberam, Deus o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Uma vez que você recebeu esse poder de filho, você também recebeu o poder sobre esse pecado. Você foi livre, esse poder do pecado, ele parou de atuar na sua vida. Mas qual é o problema? Que muitas vezes nós nascemos de novo, mas ainda vivemos debaixo desse poder do pecado. Então, o grande problema é que muitos tiveram entendimento da graça. Muitos experimentaram a completa libertação de vícios, né, depois de ouvir a respeito da graça de Deus. Amém? Quem foi liberto aqui? Eu disse muitos, eu não disse todos. Por que não todos?
Por que nem todos que nasceram de novo, por que nem todos que receberam o Evangelho da graça são salvos, são filhos de Deus, mas não desfrutam dessa liberdade? Por que esse pecado ainda continua exercendo poder sobre a sua vida? Sim, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão na igreja que às vezes ainda estão numa pornografia. Às vezes ainda tem uma fraqueza que luta contra ela, às vezes de roubar, de mentir. Ainda é muito tentado em áreas sexual, é casado, mas tem aquela tentação com mulheres que não é a sua, com a sua é uma boa tentação, mas com outras não é. Então, por que isso? É porque alguma razão eles não conseguiram acreditar que Deus verdadeiramente os perdoou. Às vezes você até confessa isso, eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Mas às vezes lá no fundo existe aquela pergunta: será que eu fui realmente perdoado? Ou o diabo te pergunta também, às vezes quando você comete um pecado. Sim, porque você nasceu de novo, mas você ainda peca. Por causa da natureza humana que você recebeu. Você ainda continua nessa fraqueza, você tem essa fraqueza ainda por causa da sua carne. E o diabo fala assim: olha, você não nasceu coisa nenhuma, você está pecando, você quer pecar, você deseja pecar. Então, se você nasceu, hoje eu quero falar umas verdades aqui para você. Segura na cadeira aí, tá bom? Amém? Aleluia. Segura na mão da sua esposa aí, aperta a mão dela. Então, se você nasceu de novo, mas continua na prática de algum pecado, ou seja, um pecado continuado, olha aqui para mim, Deus não vai te perdoar. Sabe por quê? Porque Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. Não é uma questão que Ele vai te perdoar, Ele já te perdoou, amém, irmãos? Eu vou falar de novo, você vai dar um glória a Deus e vai dar um pulo aí na sua cadeira, amém? Você não será perdoado porque você já foi perdoado, amém? Aleluia! Glória a Deus! Hebreus capítulo 10, 6, se eu não me engano. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim. Hebreus 6, 4 a 6. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Aí muitas igrejas usam esse texto aqui para falar que você perde a salvação. É impossível outra vez renová-lo para arrependimento. Passou, acabou, então por isso perde a salvação. Irmão, aqui está falando que é impossível Jesus voltar a ser crucificado de novo, porque não precisa. A crucificação e a morte de Jesus é uma só, uma vez por todas. Por isso que é impossível. Percebeu quanto que a palavra pode ser distorcida? Se você está em Cristo, você está totalmente perdoado. Amém? Seus pecados, passado, presente, futuro, já foram removidos uma vez por todas. Você entendeu o que eu disse? Foi removido uma vez por todas. Sabe, isso é apenas um fato no qual você pode acreditar ou não, mas é verdade. E não é pelo fato de você crer ou não crer,
não vai mudar essa realidade. O que vai acontecer é que você não vai desfrutar daquilo que você já tem. Você deveria viver uma vida livre, em paz, descanso, mas não vive porque você não crê nisso aqui. Por isso hoje eu quero que você saia daqui crendo nisso, amém? Aleluia. Então Deus, Ele já decidiu. Se Ele já decidiu, Jesus disse lá na cruz, está o quê? Tetelestai. Está consumado. Está consumado. Ainda, irmãos, olha aqui para mim. Não quero amenizar isso aqui não. Isso não te dá liberdade para você sair pecando, não. Por quê? Porque todo pecado ele é intencional e é algo sério. Pecado é algo sério. Nas nossas vidas, mas nós já fomos perdoados? Já, sim. Sabe, você não pode dizer, Deus, eu não sei o que aconteceu, é minha vontade, ela não estava envolvida. Muitas vezes as pessoas elas ficam angustiadas porque cometem um tipo de pecado, aquele pecado frequente, e não tem, né, como negar que aquilo realmente foi voluntário. A maioria dos nossos pecados são voluntários, ainda que talvez seja uma coisa acidentalmente. Então, as pessoas sabiam o que estavam fazendo e mesmo assim fez. Sabe, irmãos, é por isso que Jesus, ele teve que ir para a cruz para morrer por cada um dos nossos pecados deliberados. Cada pecado. Jesus morreu por cada pecado seu. Cada pecado que você cometeu, que você, né, vai cometer ainda, Jesus já morreu por eles, amém? E assim, a obra da cruz, ela foi terminada. Fim da história, está consumado. Então o sacrifício de Jesus, ele foi um ato final de Deus em relação aos seus pecados. Deus, ele não se lembra mais do seu pecado. Às vezes, nós lembramos de alguma coisa e no nosso celular, às vezes um vídeo, uma mensagem, uma foto, e você vai procurar. Aí quando você olha ali, olha, aí você lembra, puxa vida, removi. Acabou. Como que eu faço? Eu gostaria de ter de volta isso aqui. Não tem jeito, você já removeu ali no seu celular, não está mais. Assim também é o pecado da sua vida. Não fique procurando pecado, já foi removido. Muitas vezes, quando você tem problema, você começa a procurar pecado na sua vida. Meu Deus, o que eu fiz? Não procure o que não está mais aí. Amém? Aleluia. Foi removido. Sabe por quê? Porque às vezes no seu celular, muitas vezes também tem um antivírus. Quando entra alguma coisa no seu celular, que às vezes você até acha bonitinho, mas tem um jeitinho de vírus, aponta para algum princípio de vírus, sabe o que acontece? Tem às vezes é um spam, o vírus ali, o antivírus vem ali e remove aquele vírus. Você vai procurar, não acha mais ali. Sabe? Quando você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, todos os seus pecados foram removidos, foram apagados. O sangue de Jesus, ele é um antivírus do capeta na sua vida. Limpou, lavou. Você está totalmente livre. Sabe, se você crer, se você tomar posse dessa grande promessa, porque isso é uma promessa de Deus. Está escrito. É algo tão poderoso, tão maravilhoso. Sabe o que vai acontecer nessa vida? O pecado não vai ter mais poder contra você. Não vai ter mais poder contra você. E quando você tropeçar aí, arrancar a unha do pé aí, ô pedra, onde é que eu tinha que pisar nessa pedra aqui? Por que eu não passei do lado de cá e vai embora? Antigamente você tropeçava numa pedra, meu Deus do céu, o que eu fiz? Será que eu xinguei meu pai? Será que eu briguei com a minha esposa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu cometi? Não, hoje não. Você tropeçou porque tinha que tropeçar, saiu andando e acabou, amém, irmãos? Ah, entrou uma gripe, está lá uma doença. Ah, sabe por quê? Sabe por que essa enfermidade? Você está em paz. Se você está enfermo, eu sei que se Jesus permitiu, certamente isso aqui é para a glória dele. Quando nós oramos aqui.
Igual Jesus fala com relação à morte de Lázaro. Romanos 6,14 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Quem está debaixo da graça, o pecado não tem mais poder. O poder do pecado é a lei. A lei dá poder ao pecado, mas você já não está mais debaixo dela. Amém, irmãos? Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, você é livre. Descansa. Viva a vida que Deus tem para você. Agora, com relação ao pecado. Tudo bem, pastor, mas eu não tenho vontade de pecar. Sabe o que você tem que fazer? Faça como José. Foge. Pecado você tem que fugir. Fugiu. Antigamente você roubava, você tinha facilidade para roubar. Então agora você trabalha lá na sua empresa direto no caixa que está aberto lá. Né? Como é que chama o nome daqueles peixes? Pirarara? Pirarucu? De vez em quando o pirarucu fica batendo o rabinho lá assim perto de você. Garopa? Tô ruim de dinheiro, né? Então, aí você passa, você vai, todo dia você passa lá perto do caixa, lá tem um pirarucu batendo, garopa, batendo rabinho lá perto de você. Você passa, olha, e aquele peixinho fala assim: me pega, me pega, me pega. Sabe o que você faz? Para de passar lá perto. Para de passar lá perto. Entendeu? É isso que nós temos que fazer. Você precisa chegar ao ponto de fugir das situações que favorecem o pecado. Aprender a fugir dos pensamentos impuros. Você precisa dizer não a eles. Eu rejeito agora. Vem aquela tentação, aquela pressão na sua mente e você começa a pensar, você que é casado aí, começa a pensar naquela mulher e aquilo enchendo ali a sua mente. Sabe o que você tem que fazer? Ora, Senhor, tira isso da minha cabeça. Sai agora em nome de Jesus. Eu decido não pensar e começa a cantar, começa a louvar o Senhor, vai ler a Bíblia. Sabe, deixa a esperança encher o seu coração hoje. Você vai, passa perto, tem uma vizinha que está sempre sorrindo para você. Aquele sorriso mais lindo. Todo dia você passa, ela olha para você e dá um sorriso. Aí um dia ela aparece com uma bermudinha bem curtinha. Muda a trajetória sua, muda a sua rota, não passa mais lá. Porque se você continuar passando por lá, não tem jeito, a carne é terrível. Amém, homens? Sabe, irmão, olha aqui para mim. Você não é um caso perdido. Seu pecado não é maior do que o sangue. Então Deus é por você e Deus não é contra você. Paulo ensinando ao seu filho espiritual, Timóteo, ele disse o seguinte: fuja dos desejos malignos da juventude. O jovem é cheio de testosterona. Por isso que Paulo está falando com Timóteo. Timóteo era novo. Fuja delas. Fuja, né, dessas coisas que, se você não fugir, você é cheio do Espírito Santo, irmão. Amém, irmão? Aleluia. Você é cheio do Espírito Santo. Você fala em língua, você ora, você profetiza. Tudo isso você faz. Mas não tem jeito, filho. Você tem carne. Você habita no corpo e você tem uma alma. E juntamente com essa alma e corpo, você tem a carne. E você tem que fugir. 1 Coríntios 6,18 diz assim: fugir da impureza, ou seja, da imoralidade sexual. Irmãos, seu celular te faz pecar, sai das redes sociais. Usa só o WhatsApp que você precisa para comunicar. Sai do Facebook, sai do Instagram, sai de coisas que te levam para o pecado. Sério, você não consegue vencer isso? É difícil você vencer? Sai disso. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem muitos Josés que não estão no trono. Sabe por quê? Porque estão na cama com a mulher de Potifar. Você entendeu o que eu disse? Tem José que não está no trono, porque está na cama com a mulher de Potifar. Por quê? Porque não fugiu. O que José fez? Fugiu.
Por isso é tão importante nós fugirmos disso. Não adianta, não tente pensar você que você vai vencer, que você não vence. Na verdade, Cristo já venceu por você. Na força sua você não consegue vencer. É por isso que você tem que fugir. Foge mesmo, irmão. Foge. Porque não tem jeito, não. Qual que é o problema? Da tal da justiça própria. Tem muita gente falando, eu sou forte, eu dou conta, eu venço. Tadinho. Já perdeu. Então a melhor coisa é fugir. O ambiente que você frequenta promove esse tipo de coisa, foge dali. Evita de ir lá. Porque se você continuar indo lá, não tem jeito. Em algum momento, está num ponto fraco que vai te pegar. Quero falar para você a diferença entre expiação e remoção. Nós sabemos que no Velho Testamento havia expiação pelo pecado. Mas hoje, depois do Senhor Jesus, nós temos a remoção dos pecados. Então, todo ano, Israel ele celebrava o dia da expiação. Era o dia em que eles faziam sacrifício ali no templo para todo o povo. Está lá em Levítico 9:7. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, faz a expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Esses sacrifícios que aconteciam em Israel, o povo de Deus, eram anuais. Eles serviram também como uma sombra, apontando algo como um símbolo, quando Jesus viria para fazer um único sacrifício. E isso realmente aconteceu, muitos anos depois. Nós precisamos de entender que o sacrifício do Velho Testamento, eles nunca, na verdade, eles purificavam o pecado de ninguém. Por quê? O sangue de animais, Hebreus fala sobre isso, de bodes, de touros, apenas cobriu o pecado. Quando Deus olhava para aquele pecado, Deus não via, porque estava coberto com sangue de animais. Mas tinha data de vencimento, tinha data de validade, era um ano só. Eles tinham que voltar de novo, matar de novo. Aí, esse ano, rapaz do céu, eu imagino como é que ficava a fila lá, né? Para poder o sacerdote sacrificar. O pessoal já ficava na fila esperando. Aí tinha um que levava uma pombinha e pecou pouco. Outro levava um bodinho, mas tinha uns camaradas que levavam uns touros desse tamanho. Certo, o povo ficava imaginando, puxa, esse camarada pecou. O que esse cara aprontou? Imagina que situação é essa? Isso era o sacrifício, isso era o sangue, o poder do sangue no Velho Testamento. Isso era repetido continuamente, mas Jesus, ele vem, trouxe o perdão de uma vez por todas. No momento que você nasceu de novo, você recebeu esse resgate, essa obra de salvação, aquele pecadinho seu foi perdoado, aquele pecado seu foi perdoado, aquele pecadão seu foi perdoado. Amém, irmãos? Porque tem gente que acha que nesse momento ele recebeu perdão só dos pecadinhos, daqueles pecados. Não, aquele é muito grande. Aquilo eu acho que Deus não perdoou ainda não. Não, irmão, para Deus não faz diferença. Pecado é pecado. Deus já te perdoou de todos eles. Então o sacrifício no Antigo Testamento cobriam, expiavam os pecados. Jesus levou os nossos pecados. Jesus levou sobre si cada um dos nossos pecados. No Antigo Testamento era uma lembrança anual de pecados. Mas o Senhor Jesus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele tem questão de apagar todos. Tirou da cabeça, da memória dele, não se lembra mais. Então o sangue de Jesus ele é maior do que o sangue de touros e sangue de bodes, diz Hebreus. Então o sacrifício no Velho Testamento era uma cobertura temporal. João Batista, aquele que vivia no deserto, que comia mel e gafanhoto, ele teve uma visão fantástica. Ele ficou maravilhado quando ele olhou para Jesus. Ele conseguiu enxergar Jesus. Tanto que ele viu aquilo ali, que ele olhou e
O que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi algo para ele, uma visão revolucionária, né? Um sacrifício que seria perfeito. Ele conseguiu ter aquela visão quando ele olhou para Jesus. Tanto que ele clamou, maravilhado com isso. Falou, olha lá, tá vendo, olha lá, olha ali, eis o Cordeiro de Deus. Ele não vai só cobrir o pecado, não, ele vai tirar, ele vai limpar todo o pecado. Ele ficou extasiado quando ele teve aquela visão. Nós também precisamos de ficar extasiados com essa visão. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém, irmãos? Então, houve um sacrifício perfeito para Israel. Quem foi? Jesus. Mas também hoje nós participamos, você participa desse sacrifício perfeito nele. Você que creu, ou aqueles que vierem a crer, vão participar desse sacrifício e vai ser purificado de uma vez por todas. Então a sua morte, a morte de Jesus pelos pecados, significa que nós não precisamos mais nos esforçar para obter perdão e mais purificação, porque já foi feito uma vez por todas. Amém? No momento que você crê, você leva uma lavagem da parte de Deus. Você é lavado, você é purificado. Então você pode, né, colocar total confiança na obra consumada lá na cruz do Calvário. Por isso que Jesus disse, está consumado. Sabe, hoje você é convidado a descansar no único e perfeito sacrifício que Jesus trouxe de volta para Deus. Jesus comprou você de volta, você não pertencia mais a Deus. Você tinha sido roubado, mas o Senhor te comprou. Hoje você pertence a Ele por causa do sangue que te comprou. Por isso que no momento da ceia nós fazemos aquela confissão do cálice. Esta é a nova aliança. Aliança que eu fiz com o Senhor, que o Senhor fez comigo, e por essa aliança eu fui comprado, eu fui perdoado, eu agora sou livre e sou amigo de Deus, amém? O que eu tenho que fazer então? Porque Deus ele não age de uma maneira que Ele te força, que Ele te domina na sua mente, e que agora não, agora você só pensa em coisas santas, você agora só pensa nas coisas do céu, você agora só quer fazer o bem. Você agora é isso. Não. O Senhor não força a barra por nada. Paulo mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu só faço. Por causa de quê? Por causa da nossa carne. Você nunca deve esquecer, você já foi perdoado. Amém? Você não será perdoado, você já foi perdoado. Inclusive, até quem ainda nem sabe que foi perdoado, já foi perdoado. Se tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus, quer dizer para você que você já foi perdoado. Você só tem que tomar posse disso. Você só tem que crer nessa verdade, de fazer essa declaração. Aí você já recebe ali. Se eu fui perdoado no passado, no presente e no futuro, eu ainda preciso pedir perdão quando eu peco? E aí? Você hoje ainda tem que pedir perdão? Quando você peca? Você peca. Eu peco, ele peca, nós pecamos, nós pecamos. O que você está pensando? Sua cabeça está girando assim? Deus vai te perguntar. Suponhamos que você acha que... Não vou pedir para você levantar a mão não, tá bom? Mas você pensou, ó, pela minha pergunta você já respondeu, e eu acho que tem que pedir perdão. Então você comete um pecado. Aí você chega diante de Deus e fala, Deus, sabe o que é? Eu pequei contra a minha mulher, briguei com ela, xinguei ela. Eu quero que o Senhor me perdoa. E sabe o que Deus vai falar para você? Pecado. Eu não lembro. Que pecado você está falando? Você acha que Deus vai falar assim, tá bom, você já foi perdoado. Já foi perdoado, mas não faz isso. Não, Deus vai falar para você que não se lembra. Deus não se lembra mais do seu perdão. Você vai pedir perdão de algo que Deus não se lembra. É a mesma coisa você chegar no mercantil, você compra fiado lá naquele mercantil.
Aí você tem uma dívida lá para pagar. Só que alguém vai lá e paga a dívida para você. E quando você chega lá no outro dia para pagar a conta, aquela dívida, o dono do mercantil fala para você: olha, a sua conta foi paga. Ah, que bom, você fica feliz e vai embora. Aí amanhã você vai de novo: olha, eu quero pagar aquela dívida que eu estou devendo. Ah, você esqueceu que eu te falei? Sua dívida já foi paga. Aí no dia seguinte você vai lá de novo. O que o dono do mercantil vai pensar de você? Esse cara é doido. Não deve ser normal, não. Não é isso? Já foi paga. A sua dívida, seus pecados já foram apagados, foram removidos. Deus não se lembra. Porque se ele se lembrar, ele vai ter que te punir. Por que às vezes nós ficamos, presos em algumas coisas? Porque quando você tem essa coisa de ficar pedindo perdão, o que vai acontecer? O diabo te engana com muita facilidade. Aí o que acontece? Ele começa a trazer condenação para você. Porque você pede perdão, hoje eu errei, pedi perdão, amanhã eu errei, pedi perdão. Você vai falar: esse cara é devagar, vou pegar ele aqui agora, vou começar a condenar ele. Percebeu que às vezes as coisas são simples, mas você precisa de estar atento ao que você faz? Porque Deus, a Bíblia diz que você já foi perdoado, mas se for perdoado, você não tem que pedir perdão. Claro, é óbvio que você tem que ajustar isso. Fala: Senhor, eu pisei na bola mesmo. Me livra dessa fraqueza, Senhor. Me livra disso, eu não quero mais fazer isso. Mas você já foi perdoado. Senhor, eu sei que o Senhor já me perdoou, mas me ajuda. Me dá força. Tira de mim esses pensamentos. Me dá controle, me dá domínio próprio. Eu não quero mais brigar com a minha esposa. Se chama domínio próprio, frutos do Espírito. Então, por isso que é tão importante você se posicionar. Então o que eu faço então com esse pecado? Irmão, simplesmente afaste do pecado. Sabe, se você, como eu já disse, muda a sua rota, sai do ambiente, né? Deixa para lá, muda tudo aquilo ali, faça como José, corra daquilo, não fique naquele lugar. A pressão está muito, porque o pecado ele traz pressão. Começa a agradecer a Deus: Senhor, eu te agradeço, porque eu já fui perdoado em Cristo Jesus, o Senhor já pagou o preço pela minha vida. E siga em frente, sabendo que você está em paz com Deus. Eu digo uma coisa para você: a melhor paz que existe é paz com Deus, paz com o Senhor, a paz com Cristo. É a melhor coisa que existe. Porque se você não tem paz com Deus, você não tem paz com ninguém. Você vive uma tribulação terrível. Confia no Senhor para aprender novas atitudes, nova postura de fé. Efésios 4:28, Paulo ele exorta os crentes para parar de roubar. Depois você lê, não vou ter tempo para ler. Ele exorta o pessoal a parar de roubar, exorta para arrumar emprego, vai trabalhar, vai ter, né? Quem não trabalha não come. Ele fala: vai trabalhar com as mãos, vai se sustentar, rapaz, deixa de preguiça, para de comer a coisa dos outros, ajuda aquele que está com problema. Mas em nenhum momento Paulo instrui aquele povo a pedir perdão, porque roubou. Paulo, você roubou. Se fosse necessário, Paulo tinha escrito: você tem que pedir perdão. Ou peça perdão para Deus, porque você roubou, né? Você roubou ali. Agora com a pessoa, sim. Junto às pessoas, você busca paz com eles, para haver uma reconciliação. A própria Bíblia diz isso. Se for da sua oferta, se lembrar de alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá e reconcilia com ele. Mas a paz é com os outros. A paz com Deus é diferente. Você já tem a paz com Deus por meio de Jesus. Essa paz, ela nunca quebra. Ela é permanente, amém, irmãos? Agora com os outros não. Ninguém morreu por você, só Jesus morreu por você. Sabe, não tem nada que você possa fazer para se tornar mais perdoado do que você já é nesse momento. Nada.
você foi totalmente perdoado. Então, se você está em Cristo, você é uma pessoa totalmente perdoada, de uma vez por todas. Hebreus 10, 14. Nosso desejo de agradar a Deus, sim ou não? Mas tem hora que a gente dá uma pisada na bola, filho, dá? Será que isso acontece comigo só? Pisa na bola, você peca, você faz coisas que não deveria ter feito. Aí vem aquele pensamento: puxa Deus, eu decepcionei a Deus. Irmão, olha aqui para mim. O pensamento mais tolo que nós podemos ter é esse, de achar que nós vamos decepcionar a Deus. Sabe, Deus, não tem como você pegar Deus de surpresa. Porque Ele já viu todos os seus pecados antes de salvar você. Você sabe aquele pecado que você vai pecar daqui 15 dias? Deus já viu ele. Sabe aquele pecado que você vai pecar daqui a 10 anos? Deus também já viu, mesmo assim resolveu te perdoar. Então não tem jeito de você decepcionar Deus. Porque Deus já te conhece. Deus sabia tudo sobre você e não desistiu de você. E mesmo sabendo de todos esses pecados, Ele decidiu remover todos eles de uma vez por todas, para sempre. Te perdoar completamente. Sabe, a única punição digna e justa para o pecado é a morte. Jesus já morreu. Você não tem que morrer de novo, amém? E não tem jeito de você melhorar isso. Você só tem que crer. Você tem que receber. Você tem que ter revelação disso para você desfrutar disso. Sabe, não tem mais punição. Significa que você é uma pessoa totalmente perdoada. Mesmo que você tenha dificuldade de crer, você precisa concordar com a verdade do perdão em relação a todos os seus pecados. Todos eles, todos. Mesmo aquele pecado mais complicado. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei como que é a sua fé, não sei como que é a sua formação bíblica, de onde você nasceu, que provavelmente pode ser que para muitos aqui eu esteja falando algo novo. Talvez você está indo no banco pensando: meu Deus, o que esse pastor está falando? E o que eu já ouvi é totalmente diferente disso, mas eu te provei aqui na Bíblia. Se alguém tiver dúvida, pode procurar depois, eu mando estudo para você. Tem muitos estudos sobre isso aqui. Que muitas vezes, às vezes com angústia que nós ficamos por causa do pecado, porque às vezes a pressão é muito grande, essa dúvida, essa coisa que às vezes, em função daquilo que nós cremos, daquilo que nós aprendemos, no fim você vai ter que decidir se você é ou não, de alguma forma, uma exceção à obra consumada na cruz de Cristo. Ou seja, aquela obra da cruz, ela não valeu para você? Valeu para outros, mas não teve valor para você? Não teve eficácia para você? Sabe, você terá que decidir o que é maior. São seus pecados ou é o seu Salvador? O que é maior? Sabe, nós não podemos pecar um pecado maior do que a graça de Cristo, irmãos. Não tem pecado que a graça de Deus não possa perdoar. Fala assim comigo: o meu pecado não é maior que o meu Salvador. Então o seu pecado ele não é maior que a graça de Deus sobre a sua vida. Sabe, o sangue de Jesus é maior do que todos os nossos pecados. Sabe por quê? Jesus, Ele morreu não somente para os nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele morreu pelo pecado de todos os homens, de todos os tempos, de todos os tempos. Hoje, talvez a população geral que já andou sobre a terra, que está sobre a terra, talvez já tenha passado de 100 bilhões de pessoas. 100 bilhões. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas vivas. Mas se somar em todos os tempos, daria mais de 100 bilhões de pessoas. O sangue de Jesus foi suficiente
para pagar o pecado de todas essas pessoas, de todos os tempos. Por que seria diferente com você? Fica isso para você refletir, para você tomar posse, para você não viver mais debaixo de acusação, para você viver uma vida plena diante de Deus. Amém? Gostaria que você orasse agora. Se você tem dificuldade, se você passa luta com isso, eu gostaria que você colocasse diante do Senhor agora, para o Senhor, eu quero ter essa revelação de que todos os meus pecados foram perdoados. Eu lanço fora agora toda religião, todo ensinamento contrário, porque eu sei que o Senhor é bom. O Senhor morreu por causa disso, está escrito. O Senhor morreu para me perdoar, para que eu pudesse ser livre. Gostaria que você orasse agora enquanto nós ministramos aqui o louvor. Oh, Espírito de Deus, coloque diante dele. Receba agora o sangue do perdão. O movimento que dizia o seguinte, que eu sou um santo lutando contra o pecado. Não é verdade isso. Você é um santo, mas você não luta mais contra o pecado. Você já foi perdoado. Percebe? Que parece que é uma coisa muito espiritual. Não, eu sou um santo lutando contra o pecado. Parece ser muito espiritual isso, mas é um grande engano. Você não luta mais contra o pecado. O pecado já foi vencido. Você toma posse apenas. Fala assim, eu sou um santo que tomo posse dos perdão dos meus pecados. Amém? Você é um santo que toma posse do perdão dos seus pecados. Só isso, acabou. Você não luta mais contra isso. O que tinha que ser feito já foi feito. Amém? Jesus já te perdoou. Deus, quando olha para você, Deus sorri para você, porque você é amado. Você é instrumento do amor de Deus. Você é instrumento do amor dele. Pastor, mas se Deus me ama, por que eu passo tanta guerra? Por que eu passo tanta luta? Espera. Deus está te preparando para grandes coisas. Sabe, Deus esperou Lázaro morrer. Ele esperou, literalmente, Jesus esperou ele morrer. Porque se Jesus vai de imediato, Jesus veio curar ele. A Bíblia diz que ele se demorou mais 2 dias depois que ele ficou sabendo a notícia. Por que ele fez isso? Intencionalmente Jesus fez aquilo ali. Aí você vai ler, para que o nome de Deus fosse glorificado. Por isso que hoje está escrito, a história de Lázaro é contada entre as nações. Que Jesus ressuscitou, o homem que já estava morto há 4 dias. Talvez, quando você olha para o seu problema, você fala, puxa vida, já morreu, acabou para mim, não tem mais jeito. Não acabou. Não acabou. Continue crendo. Amém? Você é amado. Jesus já te perdoou. Jesus planeja o melhor para você. Jesus tem bons pensamentos a seu respeito. E o melhor, está preparando uma linda casa para você. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Oh, louvado é o nome do